bem-vindo a mais um episódio do Catedral Cast. E hoje eu estou muito feliz que eles aceitaram o nosso convite, estavam sumidos por uma agenda aí que a gente não estava compatível, veio férias, veio uma série de questões. E eu estou aí com o nosso pastor Evander e a sua digníssima esposa e amiga nossa, Ângela Lockman. Olá. Eu tô querendo aderir àquele processo igual lá nos Estados Unidos, que o pessoal tira férias de verão, entendeu? Que são 3 meses de férias. O que você acha, meu bem? Eu acho maravilhoso, né? Só não sei quem vai pagar a conta, mas tudo bem. Só que não, né? A alegria tá aqui. Coisa muito boa. Estou muito feliz de vocês terem conseguido estar com a gente hoje de manhã, até pela sequência que a gente tem dado de assuntos. Uhum. O Senhor colocou no nosso coração um tema que Ele deu a Josué, né? Que é: santifiquem-se, pois amanhã Deus fará maravilhas no meio do povo, né? Sim. E aí a gente, então, começou a falar sobre essa coisa de viver coisas incríveis, coisas maravilhosas em Deus durante o ano de 2023. Então, a gente falou na semana passada sobre humildade como uma base, né, de uma característica do céu, para que a gente tenha um pano de fundo, um terreno fértil para conseguir viver o padrão do céu na terra. E eu fui muito inspirada por uma palavra de vocês, assim, gente juntos naquele café em família, onde você trouxe o Sermão do Monte como um padrão bíblico de felicidade. E a gente entende, a gente conversou aqui, o pastor Guto esteve comigo, depois o pastor Hélio também, que ninguém acorda de manhã falando assim: esse ano vai ser horrível, eu quero que tenha um ano horrível. Por mais negativo que alguém possa estar, e por mais numa situação negativa, fase de vida, ninguém tem essa vontade. Todo mundo quer ser feliz, todo mundo gostaria de uma palavra de esperança. E aí, quando você trouxe aquele tema, famílias felizes, eu achei rico demais. A gente compartilhou na mesa, a gente teve a oportunidade de sentar junto, né, Ângela? E fui muito edificada. Então, eu queria escalar isso nesse canal. Sim. Para que chegue para muitas pessoas que não puderam estar com a gente no café. Amém. Eu acho que esse é um tema, né? O tema da felicidade é um tema que, durante muito tempo, ele ficou recluso ao ambiente da religião, ele ficou recluso ao ambiente terapêutico, né? Da clínica psicológica e tal. Mas, de repente, a sociedade começou a se dar conta de que o profissional feliz é importante para o crescimento da empresa, que o profissional seja feliz, que os colaboradores sejam felizes. A gente descobriu que não basta que os nossos filhos tenham a melhor educação, as melhores condições de vida, de investimento, eles precisam ser felizes. A sociedade que, durante muito tempo, achou que a felicidade estava na evolução científica, na capacidade de recursos e tal, começou a descobrir que a felicidade não vem daí. E aí começa a surgir a pergunta: de onde vem a felicidade? Tem até um filme, né? Muito rico, né? Já tá ficando velho o filme, né? Lembra do A Procura da Felicidade. Em Busca, né? Que é o pai, né? Com o rapaz, não é? Isso. Com o menininho. É o Will Smith que faz o Will Smith. Né? E o filho dele mesmo, né? Em Busca da Felicidade. É um filme da década de 2000, não é? Eu acho que deve ter aí. Sim. Acho que sim, porque esse menino deve estar jovem agora, já em 2023, deve ter na década de 2000, sim. Então, você ter um filme com uma mega produção daquela, é porque esse tema começa a entrar no senso comum como um tema importante. E aí, o que a gente percebe é que quando a sociedade vai reconstruir ou vai tentar construir esse padrão de felicidade, ela não tem um norte. Ela está toda hora apontando para um lugar. Antes de entrar no padrão bíblico, se a gente tivesse que falar de felicidade aqui hoje, no senso comum, como é que se constrói felicidade no senso comum hoje? Se divertindo. Eu inverti, né? Joguei a pergunta. Mas de repente, se divertindo. Alguns vão para o lado até mesmo dos prazeres, às vezes uns vão para o lado da droga, do desequilíbrio, né? Sim. É momentâneo, né? Acho que a busca da felicidade, na maioria das vezes, quando a pessoa está assim, eu quero... É uma coisa que não dura muito, às vezes. Quando ela está na busca errada, obviamente, né? Que ela pensa naquele imediato, naquele momento, né? Ela não pensa no depois. É a mesma coisa da comida. Por exemplo, eu fui tentando emagrecer. Aí, tipo assim, para eu chegar lá,
Não, é sério. Para eu chegar lá, eu tenho que não comer hoje. Mas aí, o comer hoje uma coisa doce traz felicidade. É normal, porque é hormônio, é organismo. Então, acho que algumas dessas felicidades que as pessoas buscam é uma pessoa, é um beijo, enfim, alguma coisa assim, é uma festa, vai trazer felicidade momentânea, mas no dia seguinte vai trazer enxaqueca, vai trazer várias outras coisas, consequência, né? Se você prestar atenção, a sociedade hoje, ela é a sociedade ela é sensorial. Então, eu entro numa loja, ela tem um perfume, eu entro no aplicativo, num site, ele tem um lugar para eu clicar, para eu interagir, porque a sociedade hoje tem uma noção de que felicidade está ligada a realização de um desejo, a uma satisfação, ainda que ela seja momentânea. Então, é o prazer. Eu estou sempre procurando o prazer, o gozo. É aquela coisa, por exemplo, o perfume, né? Que você está falando aí de uma loja de perfume. O perfume, a pessoa não está vendendo uma água de cheiro ou um perfume. A pessoa está vendendo o elogio que alguém vai fazer para aquela pessoa, né? A experiência que ele vai ter. Essa semana Samuel tava, mãe, tem que comprar um novo perfume para mim, o perfume dele. Tem que comprar um novo perfume. Fui olhar o perfume e ainda tem quase que a metade. Falei, Samuel, ainda tem a metade, mas ele já ficou ansioso porque essa semana mais 2 pessoas elogiaram ele porque ele é muito cheiroso. Ele não quer ficar sem então, o perfume. Ele não quer correr o risco de ficar algum tempo sem o perfume. Mas a felicidade hoje está muito ligada ao gozo, à realização, ao prazer. Então, nada que não me dá prazer, eu vou me privar de tudo que não me dá prazer, porque eu quero ser feliz. É esse o padrão de felicidade da sociedade hoje. Então, eu compro um carro para ter o prazer de comprar aquele carro. Depois eu posso vender ele de novo. Porque eu só quero prazer. Eu faço uma compra pelo prazer de comprar. E às vezes até perco a linha e compro demais, porque eu tive prazer na compra. Então, hoje, e eu não estou falando para ninguém não comprar, né, Tati? Né? Não pode. Mas a sociedade hoje está muito ligada à realização de um prazer, ainda que ele seja muito momentâneo. E isso tudo tem uma conexão, porque essa semana você estava falando bastante, falou na célula, falou em alguns lugares, sobre a questão dos filhos, de criação de filhos, e a importância de dizer o não, a importância da frustração. Né? Então, assim, uma sociedade que acha uma sociedade que não tem espaço à frustração. Sim, que não quer dizer o não, porque ela quer dar o prazer à criança de viver aquilo e o prazer dela estar feliz com a criança e a criança feliz com ela. Sim, isso tudo desencadeia uma química. A gente estava falando também desse padrão, como vende essa história, né? Tem um livro chamado O Jeito Harvard de Ser Feliz. Ele explica quimicamente o que cada comportamento nosso, até postura mesmo, de tronco, de cabeça... Mostra, né? Mostra, e não só mostra, como também faz o caminho de ativar farmácias cerebrais. Então, se eu estou num dia triste e eu estou mais inclinada, mais... introspectiva, eu tenho essa postura. Se eu intencionalmente dissesse assim, eu vou colocar meus ombros para trás e vou empinar o meu peito, eles falam até a postura da Mulher Maravilha, o seu corpo, o seu cérebro entende que você está numa atitude de poder, então ele libera neurotransmissores. Inconscientemente, eu às vezes brinco assim, quando eu chego aqui na igreja, às vezes alguém fala assim, nossa, tá bonita, tá bem arrumada. Tipo assim, algum dia que eu resolvi, não era nada especial, eu resolvi me arrumar mais do que o normal. Aí, às vezes, não, é porque hoje eu não tô bem. Tipo assim... Porque às vezes tem dia que eu não tô muito bem, e aí eu falo assim, intencional, eu vou lá e me arrumo para sair bem, para poder ver se eu dou uma... levantada. Isso que você falou, eu acho que é ótimo, porque a gente pode ser intencional em buscar. E, na verdade, o papo de hoje, a gente vai estar sendo intencional, que é aprender o padrão de Jesus. Bíblico, né? Como é que Jesus ensinou? Porque ele era um mestre, e eu vejo assim, que você se identifica também com o dom de mestre, pastor? Além do chamado pastoral em si, de cuidar de pessoas, eu vejo essa coisa do mestre em você, não? Eu também vejo. Sim, eu acredito que Deus me chamou para esse ministério, sim, de ensino, né, de ensinar. Eu só não sou um mestre no padrão usual,
né? Eu venho de uma escola que é a escola de Wesley, né? Wesley produzia uma teologia prática, simples. Então, eu acho que quando a gente fala mestre hoje, se associa muito com, não você, mas mestrado. Se associa muito com academia, com o conhecimento pelo conhecimento. Para mim, o ensino ele precisa estar associado com a vida prática. Sim, que é o que Jesus fez, né? O ensino de Jesus era um ensino muito simples. Eu não tenho muita paciência para o academicismo, para o ensino que começa e termina nele mesmo, que não tem conexão, então eu não tenho paciência nisso. Embora eu entenda que há aprofundamentos de estudo que são necessários para fundamentar esse ensino prático, mas eu sou de uma linha de um ensino mais vivencial. Né? E eu encontro um eco nisso no cara que é a base de estudo para mim, que é o Wesley. O Wesley era filósofo, professor de lógica, teólogo, mas tudo que ele escreveu era muito prático. Outro que me inspira muito nisso, que é doutor em teologia bíblica e tal, que é mestre, a gente não tem dúvida, mas é assim, e foi assim a vida inteira, é o pai da Ângela, o Bispo Paulo. Todos os escritos do Bispo Paulo são muito profundos, mas muito práticos, muito simples. Qualquer pessoa com uma escolaridade muito baixa vai conseguir acessar a profundidade que ele tem, porque o ensino dele é um ensino prático. Então, dentro dessa linha, sim. Sim. Antes ainda da gente entrar no... Mas era isso mesmo que eu estava me referindo, esse mestre, como Jesus era um mestre, assim, que ia para ensinar. Porque quando você entra aqui em Mateus 5, né, o Sermão do Monte, ele diz assim no versículo 1, na segunda parte do versículo 1, ele diz: seus discípulos se reuniram ao redor e ele começou a ensiná-los, né? Eles sentaram numa roda, né, Aham. para conversar. E antes de entrar aqui no que realmente vai ser a solução para nós em acharmos a felicidade, lá no café a gente bateu um papo sobre a questão da comparação. Se é algo que gera em nós um padrão de felicidade por conta de um momento de segundos que você registrou. Sim. E que não representa o todo. Então, eu olho e vejo a grama do vizinho, dos vizinhos da rede social, todas verdinhas. E olho para minha... Ele tirou a foto assim que o jardineiro foi lá e podou a grama, né? Isso é muito perigoso, né? E eu tenho, na nossa célula, a gente tem procurado falar um pouco disso. Esse ano a gente entrou demonstrando mais as nossas fragilidades. Sim. Contando mais os processos dos testemunhos. Que é muito comum na célula a gente conta os testemunhos, né? A gente conta o perrengue e que Deus livrou, mas o processo, que muitas vezes o milagre veio num processo, a gente não conta. Então, a sensação que eu tenho é que os discípulos, às vezes, podem olhar e achar assim, eles têm mais fé, ou eles acessam, eles são mais queridos do Pai do que nós. E aí afasta de Deus ainda, né? Tem um pastor nos Estados Unidos que diz que nós, no livro dele, ele diz que nós somos especialistas em criar ilhas da fantasia ou paraísos idealizados, e a gente não diz às pessoas como sair daqui para chegar lá. E Jesus fez exatamente o inverso. Jesus se colocou onde a gente estava, assumiu a nossa humanidade, assumiu a nossa fragilidade, nasceu numa família pobre, humilde, e a partir da nossa realidade, ele nos chamou à realidade dos céus que já está posta, estabelecida. Quer dizer, ele não ficou lá do céu dizendo assim, vem ser como eu. Não, ele veio, desceu na nossa realidade. Jesus é fantástico. Eu acho que a comparação ela virou uma força de opressão nos nossos dias. Porque a comparação ela é essencialmente injusta. Porque nós três aqui nessa mesa, né? Tudo bem que a gente tem 2 mineiros aqui, né? A gente já tem uma situação desigual, né? Mas assim... É lógico, porque eu faço parte de um outro, né? de outro país. Eu sou do Rio Grande do Sul, entendeu? Não é Brasil. Nós três aqui, nós temos histórias completamente diferentes. Então, nós estamos no mesmo lugar, mas nós temos uma trajetória completamente diferente. Então, tem coisas que talvez para mim vão ser muito mais simples do que para você. Porque a minha história me possibilitou aquilo. Mas isso não me faz melhor do que você, porque tem outras áreas na sua vida que você desenvolveu e aperfeiçoou muito mais do que eu. Então, assim,
A comparação ela é injusta porque ela parte de pressupostos diferentes, ela parte de uma leitura rasa. Quando eu vejo uma postagem de alguém, eu não estou vendo todo. Eu não estou vendo todo. Eu estou vendo só um pedacinho, eu estou vendo a ponta do iceberg. Eu não sei se é real, se é verdadeiro, se é... né? Então, assim, eu acredito mais na palavra inspiração. Inspiração. Você vê que Jesus virou para os discípulos e falou assim: vocês podem fazer coisas maiores. Quer dizer, Jesus não se colocou num lugar de olha como eu sou bom e vocês são ruins. Jesus diz assim: veja o que eu faço, se inspirem, porque vocês podem fazer coisas maiores do que eu estou vivendo. Né? E alguém pode dizer: mas Jesus estava falando sério? Por que a gente pode fazer coisas maiores? Uma das razões simples é que a gente tem mais tempo do que ele teve aqui nessa terra. Então, por exemplo, eu já tenho 46 anos. Jesus, tudo indica que ele faleceu, deixou essa terra e depois ressuscitou, mas com 33. Então, olha quanto tempo eu já tenho a mais de vida do que Jesus. Imagina se eu vivo 90 anos. Dá para fazer? Não dá? Se for focado, se for inspirado em Deus. Saúde, meu bem. É a rinite, é o ar. Então, dá para viver coisas maiores. Então, assim, me inspirar em Jesus vai me ajudar a acessar esse padrão de felicidade que ele coloca. Para viver coisas incríveis. Então, vamos... O que mexeu mais com você? Você se lembra do que a gente bateu o papo naquele café? A gente recebe tanta informação que às vezes a gente não se lembra, né? Mas foram tantas Ela não coisas... perde uma palavra que eu falo. Não, a Ângela toma nota de tudo que eu digo. Olha, é impressionante. Até porque, às vezes, eu escuto a mesma palavra umas 4 vezes, mas tudo bem. Né? Faz parte. Mas eu acho que a gente podia ler para quem está em casa, porque é curtinho, né? Pelo menos até o 11. Pode. Que é o chamado Sermão do Monte, ou as bem-aventuranças, né? Felizes os pobres de espírito, pois o reino dos céus lhes pertence. Felizes os que choram, pois serão consolados. Felizes os humildes, pois herdarão a terra. Felizes os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Felizes os misericordiosos, pois serão tratados com misericórdia. Felizes os que têm coração puro, pois verão a Deus. Felizes os que promovem a paz, pois serão chamados de filhos de Deus. Felizes os perseguidos por causa da justiça, pois o reino dos céus lhe pertencem. Ele continua, mas eu acho que a gente pode parar aqui. Sim. Né? Sim. Eu acho que a primeira coisa que Jesus deixa claro aqui é que ele tem um padrão de felicidade, porque o texto vai falar: bem-aventurado é feliz. Então, eu acho que uma primeira coisa que fica é que Jesus quer que a gente seja feliz. Sim. Né? Eu assim, uma coisa que é tão simples, né? Mas que a gente vê na sociedade, a gente também é exemplo disso, que muitas vezes é difícil, é cumprir as coisas simples, né? Dos mandamentos, as coisas simples de direção. Evander, quando começou a investir, ele começou a estudar muito a questão de investimento, fazer curso, assistir palestras, assistir várias coisas, ler muita coisa, né? Que Evander gosta dessa coisa mesmo de estudo, né? Ele sempre estudou muito. E aí eu lembro que ele falou assim para mim na época, né? Alguns anos atrás, ele falou assim para mim: investir é muito simples, é só você seguir a Bíblia. Não come a semente. É só você seguir a Bíblia. E aí, quer dizer, a nossa sociedade, ela foi criada em torno da Bíblia em si, das experiências do povo de Deus também, né? Se você for pensar. Mas as pessoas têm muita dificuldade de seguir as coisas simples, né? De olhar e conseguir ser manso, conseguir ser referência, conseguir exercer o seu papel de identidade, de paternidade, maternidade, enfim, coisas simples que a gente tem nas histórias do povo de Deus, ou simples aí, como esse sermão, às vezes é difícil de... Achar, às vezes, que a palavra de Deus ela está restrita a um ambiente religioso, enquanto, na verdade, a palavra de Deus é para a vida. Sim, até porque você pega, às vezes, pessoas assim que falam assim...
ele não é da igreja, não, mas ele é... Não tem, às vezes, alguém que fala isso, de referência a alguém que gosta muito. Não, ele não é da igreja, não, mas ele é uma pessoa que faz... Nossa, uma pessoa de caráter, que anda... Né? Porque são os princípios, né? E anda por princípios bíblicos, né? Que foram... Então, acho que essa busca da felicidade, acho que é realmente estabelecer os princípios eternos e divinos para o dia a dia, né? Sim. É o ser simples, né? Ontem eu estava conversando com uma discípula, ela estava me pedindo um conselho. E ela falou assim, como é que eu faço isso? Porque isso. Aí ela falou um monte de coisa. Porque, na verdade, o que eu queria dizer era isso, isso e isso. O que eu faço? Aí eu falei para ela assim, ouve a última fala, escreve e manda para a pessoa. Porque ela simplificou o que ela tinha de dizer, só que ela deu tanta volta, assim. Então, ela e todos nós, porque muitas vezes a gente dá muita volta para chegar no simples. Então, aqui a gente já queria pegar essa receita de felicidade de Jesus, né? Para não ficar dando volta e voltar para o simples. Então, vamos lá. O que Jesus, então, aponta aqui no Sermão da Montanha? Né? Primeiro, que a felicidade é possível. Aquela ideia que é muito típica de um determinado momento da Idade Média, de que cristão é aquela figura encurvada, né? Que abriu mão de toda a felicidade da vida, que o cristianismo é uma coleção de nãos e não sei o que, está equivocado. Jesus tem um padrão de felicidade pra gente. Eu sou feliz. Também. Eu sou feliz em Jesus. Eu me lembro, meu pai, né, meu paizinho, numa consulta médica, o doutor virou para ele, porque um dos indicadores do processo de desenvolvimento do Alzheimer é chegar uma hora dele deprimir o paciente. O paciente começar, por conta de que está perdendo as memórias, começa a perder, então ele entra num quadro depressivo. E aí eu lembro, na consulta, o médico perguntou para o meu pai assim, o senhor é feliz, senhor Valdete? Ele disse, é claro, eu tenho Jesus. E assim, quer dizer, Jesus veio para trazer vida e vida em abundância. Eu acho que esse é um primeiro pressuposto. Eu entender que o propósito da mensagem de Jesus não foi colocar peso sobre a minha vida. Ele disse, vinde a mim, todos que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Sim. Então, essa noção de cristianismo como peso, como coleção de não, como limitador, isso não é bíblico. E muitas vezes essa crença equivocada sabota o restante. Sabota e não permite que a gente viva coisas incríveis. E Deus não está nesse negócio. Não. Né? Abre porta para incredulidade. Você fala isso, eu me lembro muito. Lá em Minas, não sei se na sua área de Minas. E aí, fulano, como é que você tá? Porque Minas é um país. Sim, eu sei. Como é que você tá? Tô pelejando, irmão. Não tem... Então, não é pra gente ficar pelejando, né? É pra gente, em Jesus, buscar... Porque a felicidade bíblica, aí a gente começa a entrar, ela não depende de que tudo esteja bem. Ela não depende que as coisas... E aí Jesus começa a dar algumas referências. Primeira referência é o pobre de espírito. Como é que uma declaração que começa com pobre pode culminar em felicidade? Qual é a noção do pobre de espírito? É alguém que se assume inacabado, porque é alguém que assume que precisa de mais, que precisa enriquecer a sua condição. Então, o pobre de espírito é alguém, não é o pobre de espírito no jargão popular de hoje, porque hoje, quando alguém fala assim, fulano é pobre de espírito, significa que tem uma condição... vazia. Vazia, que não está disposto a crescer. Pobre aqui para Jesus é aquele que tem necessidade, é aquele que tem uma fome de crescer espiritualmente. Então, Jesus vai dizer assim, é feliz quem anseia por coisas maiores, quem tem uma fome, né? Pelo reino de Deus. Olha o que a Bíblia vai dizer, pois deles é o reino de Deus. Quem é que acessa o reino de Deus? Quem precisa dele. Quem está rico, abastado, satisfeito sem isso... acha que não precisa. Quem está com o coração acha aberto, que não precisa, né? Exatamente. Disponível. Quando eu estava lendo esse texto, me veio muito assim, e eu creio que é um dos papéis da palavra, e no caso até do podcast, eu vejo isso como uma forma de fazer o ID hoje, né? Que é de despertar a todos nós da nossa real condição de dependente de Deus.
por conta da natureza caída, adâmica, né? Sim. Agora que temos uma aliança com Cristo, nosso espírito foi salvo, mas o processo, né, no processo de santificação, nessa caminhada até que ele venha nos buscar, a gente ser despertado para essa necessidade da humanidade do Salvador. Sim, é aquela história de quando Jesus endurece o discurso dele e as pessoas começam a abandoná-lo, ele vira para os discípulos e diz assim, vocês não vão também? E aí Pedro responde, para onde nós iremos? Só tu tens palavras de vida eterna. Pedro é um pobre de espírito. Pedro é um cara que tem fome do que Deus tem para oferecer. Tanto é que mesmo errando, mesmo traindo, mesmo negando Jesus, mesmo caindo, ele volta, ele se deixa tratar, porque ele não acha que ele está pronto. Ele é tratável. Então, o pobre de espírito, na tradução, nessa versão de Jesus, quer dizer isso. Vai ser feliz quem tem um espírito inquieto, que deseja conhecer mais de Deus, que sabe que tem mais de Deus, que entende, está muito na moda falar de espiritualidade. Fulano é uma pessoa espiritualizada. Na verdade, o que nós precisamos ser é famintos por Deus, porque Deus nos criou capazes dele. Nós somos pessoas capazes de Deus. Isso não é uma condição comum. Capazes de discernir, capazes de perceber a presença de Deus. Deus nos dotou disso. A Bíblia diz que nós passamos a ser alma vivente quando o Espírito soprou sobre nós. E aí nós passamos a ser alma vivente. Tanto é que quando alguém morre, né, quando uma pessoa encerra a vida dela, né, o Espírito não está ali. O corpo fica, mas o que vem de Deus não está ali. Você olha e não reconhece a vida que tinha ali, porque a vida voltou para Deus. Então, quer dizer, é feliz quem percebe esse caráter transcendente. Quando eu percebo o caráter transcendente, eu não vou focar minha vida nas coisas. Eu não vou reduzir minha expectativa a coisa. Não é coisa que vai me trazer felicidade. Não é reconhecimento humano que vai me trazer felicidade. O que vai me trazer felicidade é me conectar com esse Deus que me criou, que é maior do que eu, com essa realidade dos céus que transcende a tudo que a gente vive aqui agora. Né? Então, eu acho que esse pobre de espírito fala desse caráter transcendente. Depois, é engraçado que o texto vai dizer bem-aventurados os que choram. Paradoxo, né? Não é? Que doideira, né? É possível ser feliz e chorar. Eu tenho que contar aqui que é engraçado que tem um exemplo disso, né? Eu tenho uma sobrinha que é a Siena, que tem... Acho que a Siena está com 6 anos. Acho que é isso. 5, 6 anos. E eles moravam na Holanda, muitos anos moraram lá, moraram aqui no Brasil um tempo. E a Siena acabou morando quase a vida toda aqui no Brasil, porque durante a pandemia eles estavam todo tempo aqui, né? E aí eles voltaram para a Holanda agora, no ano passado, e a Siena não sabia falar holandês, porque o pai aqui no Brasil falava em português com ela. E aí ela teve que, em vez de ir para a classe normal da idade dela, ela foi para uma escola onde as pessoas estão aprendendo, as crianças estão aprendendo a falar holandês. Então tem gente de tudo quanto é nacionalidade, a turminha, e aí vai ensinando holandês junto com as outras coisas até a criança poder ir para uma escola comum, né? Aí essa semana a Siena, a professora virou para a Siena, né? Não sei como é que foi a situação, mas falou que ela tinha passado e que ela ia concluir essa etapa. Ela ficou, sei lá, uns 3 meses nessa etapa e ela ia poder ir para uma escola holandesa. Aí minha irmã foi buscar ela na escola, aí ela na portaria falou assim: mãe, você não sabe o que aconteceu hoje? Eu chorei na escola. Aí minha irmã falou assim: você chorou? O que houve? Aí ela falou assim: mãe,
Eu não sabia que a gente podia chorar de felicidade. Ah, que bonitinho. Eu chorei quando a professora falou que eu passei, que eu vou poder estudar numa escola. E ela não sabia, foi a primeira vez na vida dela que ela chorou de felicidade. Ela falou, eu chorei porque eu estava muito feliz que eu tinha sido aprovada, que eu tinha passado. Eu achei muito engraçado, né? Porque É puro, né? é muito puro, E assim, a saber das emoções, de poder vivenciar as emoções, né? O choro, a tristeza, a angústia, tudo. A gente poder se permitir ser de carne e osso e viver isso, né? Jesus, quando fala disso, ele está se referindo a alguém que tem um coração quebrantado. Que é exatamente isso. Que é alguém que está ao alcance, né? Eu choro porque eu sou tocado, eu choro porque eu sinto, eu choro porque eu percebo. Eu não estou acima, não estou em um lugar mais alto, não estou imune. Não existe isso. Uhum. O reino de Deus, a gente tem uma expressão entre a gente que a gente diz assim, o reino de Deus é um reino de amigos e o reino de Deus é um reino de pessoas comuns, de pessoas naturais. O reino de Deus, os heróis da fé são todos humanos cheios de dificuldades, mas que tiveram um coração quebrantado. Uhum. O primeiro da lista, um dos grandes da lista é o cara que mentiu, que tinha medo de dizer que é a mulher dele. Eu fico imaginando como é que Sara devia ser bonita, né? Porque aos 80 anos Sara parava a cidade, né? A Sara devia ser uma mulher de fato muito bonita, né? Mas Abraão, que é o pai da fé, é o cara que teve medo, é o cara que mentiu, é o cara que... Davi é o cara que adulterou. Mas não é engraçado Davi ser chamado de homem segundo o coração de Deus? O que você encontra nos Salmos de Davi? Você encontra um homem que se derrama, um cara que se coloca. E a sociedade que a gente serve vai falar de uma outra coisa, que feliz é quem não se deixa atingir, que está curtindo a vida, não quer nem saber. Não, se o casamento não está bom, larga, vai ser feliz. Não é? Você tem direito de ser feliz. Larga isso aí, você não tem... Como assim? A Bíblia está dizendo que eu sou feliz quando eu choro. Quando eu acho... Por quê? Porque eu vou ser consolado. Qual é a bênção de chorar? Meu Deus, eu estou passando por um luto. Mas como é precioso receber um abraço, um carinho, uma preocupação, um consolo. Entende? Eu acesso uma área que só o choro me permite viver. O que me chama muita atenção, eu queria falar antes de você concluir os outros, que é para quem está de casa e acompanhando essa percepção também. Todos esses ensinamentos, cada um desses, Jesus está nos ensinando a ser. Embora pareça que é fazer alguma coisa, mas não, é ser. Isso. E não ser no nosso esforço. É simplesmente sendo parecido com ele. Assim, se enchendo dele, e quando a gente está cheio dele, inevitavelmente esse padrão vem ocupando e a gente é de uma forma boa, automática, assim. Automática no sentido de um fruto de alguém que está conectado, não é? Sim, porque Jesus, eu acho que essa é a conclusão final, né? Jesus está falando dele, da natureza dele, de quem ele é. Jesus chorou, Jesus sentiu a morte de Lázaro, Jesus, enquanto esteve aqui na terra, ia para o monte orar, clamar por Deus, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Tudo que você vai ver falar aqui de Jesus, do padrão de felicidade, você encontra em Jesus, no próprio Jesus. Porque a nossa felicidade tem a ver com conectar com a nossa verdadeira identidade. Né? Com a nossa verdadeira identidade, correto, é isso mesmo. Né? Quer dizer, é o que eu sou que me faz feliz, não é o que eu faço. Não é o que eu tenho. Não é o que eu conquisto, nem o que eu perco. É quem eu sou. E não é no esforço. Eu creio que o Senhor tem nos conduzido aqui em todos os papos anteriores. Tudo que a gente tem trazido assim, de insights, de ensinamentos bíblicos sobre ser, Deus tem nos levado a enfatizar que não é um ser que eu decido ser, mas não é um esforço. Não. Porque é fruto. E eu decido ser segundo Jesus, né? Jesus que vai gerar esse ser. Porque essa conexão
ninguém vai viver o Sermão da Montanha por esforço. Né? O Sermão da Montanha, ele tem, Mateus coloca dessa forma, né? Os outros não vão colocar como Sermão do Monte. Mateus coloca como Sermão do Monte por uma razão didática. Mateus está escrevendo para judeus. Então, Mateus quer equiparar com as leis de Moisés que vem do monte, mas como uma segunda aliança, não é para comparar. Uhum. Dizer assim, ó, Moisés nos entregou uma aliança, Jesus está entregando outra. Nem a primeira aliança, ficou claro que ninguém conseguiu cumprir a primeira aliança na íntegra, porque a Bíblia diz que quem falha num item da lei, falha na lei toda inteira. Então, eu só vou conseguir cumprir a lei se eu me conectar com Deus. E não são 10, né? São muito mais, né? Sim. E a segunda aliança é a mesma coisa. Jesus está dizendo assim, tem um padrão para vocês, mas que vocês não conseguirão fazer por esforço. É no nível de conexão, é numa relação com Deus. Uhum. Tanto a primeira como a segunda aliança, não dá para viver pela força, é pela fé. Uhum. É pelo relacionamento. É o agir de Deus em nós que vai gerando, é o relacionamento. Lembra de Jó, depois de todo o sofrimento, ele diz assim, antes eu conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Quer dizer, no meio do sofrimento, Jó achou uma conexão com Deus que ressignificou a vida dele. Então é isso que Jesus está dizendo, quer dizer. E Jesus faz com um contraponto, né? Ele vai falar de que bem-aventurados é os mansos, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados são os misericordiosos. Por exemplo, se eu pego aqui os que pobre de espírito, que chora, o manso, tem fome, misericordioso, parece que eu estou descrevendo uma pessoa feliz? No Instagram não ia ficar muito bonito. Parece que eu estou descrevendo uma pessoa feliz? Eu acho que não. Não. Porque o nosso padrão de felicidade passa por outro lugar. Mas sabe o que me chama a atenção? Que a gente fala nessa coisa do Instagram, da comparação. Quando eu vejo isso em alguns estudos e quando eu já testei também. Quando a gente se permite colocar alguma cena que demonstre a humildade ou vulnerabilidade, o engajamento é muito maior. Uhum. Por quê? Porque as pessoas se conectam. Sim. Quando é real, sabe? Tem um post, eu me lembro que tem um post meu que eu tô fazendo lá pra loja mesmo, um look do dia. E eu me dou uma desequilibrada e eu encosto assim na parede e volto e eu não fiz outro vídeo. Eu postei esse. E aí a minha irmã já entra me zoando, repostando e tal. Eu escoro com o cotovelo assim e volto. Aquele vídeo bombou, mas não bombou só pela graça do perrengue, não. Porque realmente as pessoas veem uma pessoa que também tropeça. E ela tem um outro post que caiu uma maquiagem na blusa branca. E ela não trocou a blusa. Uhum. Ela fez e falou, gente, vocês também... Acontece com vocês, se a blusa for branca, vem um pingo aqui e tal. Mas foi um dos mais... É porque um dos problemas de uma sociedade photoshopada é a perda da autenticidade. Entendeu? Uhum. E na prática, na vida real, todo mundo sabe que... Não funciona assim. Que não funciona assim. É. Então, o que Jesus está dizendo, pegando carona no que você disse, é que a felicidade passa por um padrão de quebrantamento, de uma vida ensinável, de assumir as contradições. Então, por exemplo, por que eu vou precisar ser misericordioso? Por que eu vou ser feliz quando eu for misericordioso? O que vocês acham? Como é que eu conecto felicidade com misericórdia? Me ajudem aí. O que vocês acham? O Vitor pode falar também, Vitor. Quando você... O Vitor está ali no background ali. Ele chegando, hein, Vitor? Ele já tomou a cadeira do host, já virou as perguntas. Não foi no combinado isso? Por que como é que misericórdia está associado com felicidade? Por exemplo, eu agora nessa questão da universidade lá nos Estados Unidos, Wesbury, que teve esse avivamento, foi a misericórdia e a compaixão que acabou incendiando todo mundo. Sim. Né? A história é que eles estavam orando num culto normal de estudantes, os estudantes estavam juntos depois do culto orando,
E chegou uma pessoa que era bem relacionada, que tinha uma influência entre os estudantes, entre os amigos. E essa pessoa resolveu botar para fora todos os seus pecados que ninguém sabia. Alguns pecados que ninguém sabia. E, em vez dos outros ficarem assustados e recriminarem ele, houve uma comoção de compaixão, de amor, de misericórdia com aquela pessoa. Que estava se arrependendo. Que estava se arrependendo. E foi um arrependimento genuíno. E todo mundo ficou surpreso dele abrir, dele se arrepender daquela forma. E todo mundo abraçou ele. Nisso começou o movimento. E a partir dali, outras pessoas começaram a fazer isso. Então, e eles não conseguiram sair daquele ambiente. Aí foi chegando gente, foi chegando gente. É assim que deu o estupim. O que essas pessoas fizeram? Elas viram mais graça do que pecado. Sim. O que me veio à cabeça, senão você vai falar e eu não quero responder. O que me veio assim é quando Jesus fala, quando a Bíblia fala, não sei se foi Jesus que falou, ele que falou, que é melhor dar do que receber. Então, quando você é compassivo, é um ato de servir, de dar, de não se achar maior ou melhor do que aquela pessoa. Sim. O texto está dizendo que a Ângela vai ser mais feliz quando ela for mais misericordiosa comigo. O que significa ser misericordiosa comigo? Quando ela vê mais graça do que os meus defeitos. Do que o óculos de Jesus, né? Então, como é que isso muda? Por exemplo, quando eu olho, por exemplo, para... Por que a gente tem amigos, por exemplo? Pensa nos seus melhores amigos. Essas pessoas são perfeitas? Não. Pensa na pessoa que se ama mais. Um amor incondicional. Quem é? São os filhos, né? O amor incondicional, normalmente são... Esses filhos são perfeitos? Não. Mas você consegue enxergar nessa pessoa que você ama incondicionalmente uma coisa que é muito maior do que qualquer problema. A misericórdia vem disso. A misericórdia vem de você enxergar no outro. Porque Jesus, quando fala misericordioso, Jesus está apontando para os relacionamentos. Que eu não vou precisar ser... Eu até preciso ser misericordioso comigo, sim. Mas ser misericordioso tem sempre a ver com o outro. Então Jesus está dizendo, você vai ser feliz quando você tratar o outro com a mesma graça que eu te tratei. Sim. Deus é misericordioso conosco. Por quê? Porque Ele enxerga na nossa vida o que Ele pode fazer. Ele enxerga o padrão. Quando Ele olha para mim, Ele não vê o sujeito limitado que eu sou. Ele olha assim, esse menino, esse Evander, tal, que tem essa tal. Eu tenho um propósito na vida dele. E ele me trata não pelas minhas limitações. Entendeu? Então, quando eu olho... Ele não cobra, né? Ele até trata das minhas limitações, mas ele não me mede por elas. A régua de Deus não é a minha limitação. A régua de Deus é o propósito que Ele tem para a minha vida. Então, por isso que Ele é misericordioso. Porque Ele olha e diz assim, não, ele tem problema sim, mas ele vai longe, ele vai viver isso. Né? Olha como eu longe. Saí de Teoflotone e vim para Petrópolis. Já cheguei longe a beça. Então, eu estou a quase 700 quilômetros de casa. Então... Mas aqui não pula ou não. Eu quero te ouvir sobre os humildes, pois herdaram a terra. A gente falou sobre humildade semana passada, retrasada, não me lembro. E ele diz que os humildes herdarão a terra. Né? Numa sociedade consumista que busca o ter, se a gente... Tá tudo bem querer ter coisas boas, mas olha só o caminho que Jesus faz. Né? Quando você não depender disso, então Ele te dá. Quando seu coração tá nele, Ele... Pensa, por exemplo, vamos pensar com a cabeça de Jesus. Qual o contexto que Jesus tem, imediato que Ele tem? Ele lida primeiro com o senso comum da história do povo judeu, que faz toda uma travessia para herdar a terra. Quem foi que herdou a terra na travessia do Êxodo? O povo da promessa. Mas a primeira geração não foi. Não foi. Josué e Caleb. Que foi a segunda geração, liderada por Josué e Caleb, que foram capazes de crer na graça de Deus, no favor de Deus, e de se submeter ao deserto, ao choro, a todo um processo. E tem a representação disso na graça também, né? Sim. A lei não entrou e a graça... trouxe eles a esse lugar. Mas por que a primeira geração não ficou? A primeira geração não ficou porque ela foi arrogante. Em um determinado momento, ela achou que o Egito era melhor. Ela quis... Moisés está 40 dias no monte e eles pegam
e constrói um bezerro de ouro para eles. Não, nós queremos que seja assim, né? Agora vamos mudar, vamos para o Novo Testamento. Pensa no filho pródigo. Quando é que ele pega a herança dele e faz o quê? Ele destrói a herança dele. Por quê? Porque ele se acha melhor do que o pai. Então ele se volta contra o pai. Não, eu vou fazer com a minha herança o que eu quiser. O que ele acaba? Ele consome com a herança. Quando é que ele volta e o pai diz, tudo que tenho é seu, meu filho? Quando ele se humilha. Então, quando eu me humilho, eu me abro por favor. Quando eu assumo uma condição de humildade, de que eu reconheço Deus, eu reconheço meu pai, eu reconheço meus pais espirituais, eu reconheço a herança. Aí desperta, né? Parece que os olhos se abrem. Eu me torno alguém propício para receber. Quem não é filho recebe herança? Não. Teve um dia desse que a gente estava ouvindo uma pessoa, uma pessoa falar, agora eu não lembro bem como é que foi a frase, mas ele falou assim, os idiotas têm certeza de tudo e os sábios têm dúvida. Aprendem. Sabe do são que não cheios, sabem, né? São cheios de questionamentos, alguma coisa assim, né? Sim. Porque a pessoa que ela tem muita certeza de si e de tudo à sua volta, sabe, tem resposta para tudo, é a pessoa que não está pronta para aprender, né? Não está pronta a ouvir, né? Não está pronta a crescer, né? Então, o Jesus está dizendo que são felizes aqueles que se colocam numa jornada de humildade, porque eles terão acesso a tesouros, a heranças que só os humildes têm. Os arrogantes acham que pode tomar do outro, que não precisa de... Então, ele não reconhece. Ele não enxerga, né? Você falou algo que aí a gente já vai para o próximo, né? Que bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Na minha anotação tá isso, não sei se aqui é essa. É. O próximo, depois de humilde, é quem tem fome e sede de justiça, pois serão saciados. E aí você usou a palavra plenitude. E essa palavra, para mim, ela é extraordinária. De novo, porque justiça para Jesus não tem a ver com a justiça romana, do direito romano, porque quando a gente ouve a palavra justiça, no mundo ocidental, a gente se conecta com a noção de direito. Justo é aquilo que é seu por direito. Só que no pensamento oriental, hebreu, judeu, justiça está ligada a uma palavra hebraica, tzadik, né, que está conectada também com a palavra shalom, que tem a ver com um estado de vida que só Deus pode gerar. E que não falta nada, né? É pleno. Eu posso ter luta, eu posso ter dificuldade, mas se eu estou debaixo da justiça de Deus, eu tenho plenitude. Porque Deus é a minha plenitude. É muito difícil desassociar isso, né? Sei lá, quando vem justiça na minha cabeça, obviamente só vem a justiça romana mesmo, entendeu? A noção de justiça romana. Né? É muito difícil você conseguir fazer essa associação assim. Eu me lembro daquele texto de 1 Coríntios, se não me engano, que em Cristo fomos feitos justiça de Deus. Então, eu fiz uma conexão quando eu fui evangelizada, assim, meus primeiros passos, sobre essa coisa da justiça de Deus em Cristo. Então, hoje, quando eu escuto biblicamente essa coisa da justiça, eu logo me conecto que ele me comprou. Então, eu me torno justa pela dívida impagável que eu tinha e ele foi pela cruz e comprou. Mas eu concordo com você que, assim, é porque... Que a gente não acredite nisso, né? Mas na prática, no dia a dia, quando as situações que acontecem, a gente pensa na justiça romana, né? A gente pensa em que a gente quer ver... É aquela coisa, que a mãe ora a vida inteira pela conversão do filho. Ela tá lá de joelhos. Aí a mãe morre. Depois que a mãe morre, o filho se converte. Essa mãe, ela queria ver aquilo ali acontecendo, entendeu? Aquela promessa acontecendo. E na justiça é a mesma coisa. A gente quer ver a situação tomando forma. E às vezes a gente não consegue visualizar isso nos olhos humanos. E a gente até escuta muito assim, né? Isso não é justo, isso não é justo. Que é o significado que vem. Então é muito natural o que você falou, né? Você é a torcida do Flamengo. Pode falar do Flamengo hoje, porque
Eles não estão num bom dia, né? Mas pensa isso. Mas eu acho que como eu tinha um cérebro em branco, essa coisa da justiça, e aí quando veio, o significado que me vem, graças a Deus, é essa coisa. Realmente, você está certo. Não é justo mesmo, não. Mas ele me fará ser saciado pela justiça Porque dele. justo é Deus. Se você tira de Deus, mais nada é justo. Entendeu? Você vai dizer que nós vivemos num país justo? Não é? A gente pode problematizar isso. Você encontra justiça na Terra? Não. A mesma justiça que diz que é justo que fulano receba isso, daqui 10 anos o entendimento jurídico muda e ele diz, não é justo isso, o justo é aquilo. Por quê? Porque não existe justiça na Terra, de fato, sem Deus. Né? Não existe. E essa discussão é antiga, Ângela. Eu tô me lembrando agora do Abraão, né, com o anjo, que ele vai. Se eu encontrar tantos justos, se eu encontrar tantos, vai tirando. Porque, na verdade, não existe. Na verdade, Deus é a nossa justiça. Então, por que eu vou ser saciado? Porque eu não vou depender de que o mundo se torne justo para eu ser saciado. A minha saciedade vem de Deus. Uhum. Eu aplico isso para tudo na minha vida. Eu aplico isso para... Não, o Evander, ele realmente vive isso, assim, intensamente, né? Tipo assim, em alguns momentos eu fico revoltada e ele fica me lembrando, tipo assim, dando exemplo, assim. Olha como é que tá essa pessoa. Olha como é que tá aquela pessoa. Olha a história, olha em volta. Tipo assim, isso não vai acontecer nunca, mas olha em volta, olha o que Deus tem feito, não sei o quê. Deus aí meu coração colérico aqui, em alguns momentos, de porque Pedro, Deus, que é arrancar a orelha do outro. Deus não depende que o outro seja justo comigo para me saciar o meu desejo de justiça plena. De justiça não como justiça romana, mas de plenitude. Eu sou saciado por Deus. O outro é injusto comigo, me rouba, me toma, me agride, mas Deus vem e diz, você é meu filho amado. Então, isso ressignifica, por exemplo, aquela fala de Paulo, quando ele diz assim, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então, eu fico pensando na história, desculpa, está muito recente ainda a morte do meu pai, então ainda tem muitas referências nisso, né? Mas quando eu vi meu pai e vi o final do meu pai, eu vejo isso muito pleno, né? Alguém poderia dizer assim, não é justo que uma pessoa como o seu Valdete tenha passado pelo Alzheimer. Você já não ouviu essa frase? Tem tanta gente ruim, por que uma pessoa boa, uma pessoa honesta, trabalhadora, muito não isso. tem isso? Muito. Mas quando eu olho o final da vida do meu pai, a doença não determinou quem ele era com Deus, não determinou o relacionamento dele com os filhos, não determinou, pelo contrário, eu não sou grato pelo Alzheimer, de maneira nenhuma. O Alzheimer é um problema, mas Deus fez que até o Alzheimer cooperasse para o bem da nossa família. Uhum. Deus ressignificou a relação do meu pai com a minha mãe. Eles dois terminam como um casal pleno. Eles não estavam assim quando começou a doença. Mas por meio da doença, Deus achou um caminho de graça. Deus não mandou a doença. Uhum. A doença tem a ver com o estado nosso nessa terra. Uhum. Mas até ela serviu de trampolim para restauração, para ressignificação. Então, quando eu foco a minha expectativa para Deus, Deus supre. Eu não preciso de dinheiro, eu preciso de Deus. Deus supre a minha necessidade. Eu não preciso de reconhecimento do homem, eu preciso de Deus. Deus diz que eu estou no caminho certo. Eu não preciso que as pessoas concordem comigo, eu preciso ter clareza que eu estou na direção que Deus mandou. É o que mexeu muito comigo, plenitude versus perfeição. Porque eu acho que é um conceito diabólico que, se a gente não vigiar, ele vai entrando no nosso conceito, no nosso dia a dia, de buscar a perfeição e ainda com respaldo bíblico. Não, eu sou filho de Deus, não, eu sou parecido com imagem e semelhança do Criador, e usa essas falas verdadeiras para respaldar uma busca por uma perfeição que sempre vai acabar em frustração. Aí eu acabo tendo que esconder as frustrações por conta de um discurso. Entendeu?
Então, quem trabalha comigo e caminha comigo sabe que eu não consigo esconder o que eu... Então, se eu estou nervoso, vai me ver nervoso. Se eu estou triste, vai me ver triste. Porque a minha felicidade não depende de um estereótipo. Eu não sou feliz porque está tudo bem. Eu não sou feliz porque eu tenho tudo. Eu sou feliz porque eu tenho Jesus. E a alegria que eu tenho em Jesus é maior do que todas as tristezas, mas não anula as tristezas. Então é possível estar triste e ser feliz. É possível estar passando... Lembra de Paulo? Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Em toda e qualquer situação. Paulo deixou de passar por aquelas situações? Não. Paulo falou de fome. Eu não consigo perceber no nosso universo evangélico brasileiro alguém dizer que está passando por uma experiência de fome e é feliz com Jesus. Você consegue imaginar isso? É bem desafiador pensar nisso, né? Mas eu já lidei com isso. Eu já vivi pessoas que estavam num ambiente de escassez ao nível de não ter o que comer, mas porque elas se colocaram em Jesus, Deus usou da igreja para abastecer essas pessoas, que continuavam sem ter condições de ter o que comer, mas não passaram fome. E dali elas se relevantaram, eu tenho uma experiência aqui, não vou citar nome, mas eu tenho aqui uma família viva na minha memória, que há 15 anos atrás, eu e a Ângela fomos levar alimento, porque eles não tinham recurso para o alimento. Mas o que Deus fez de ressignificar a história dessa família é maior do que aquela experiência. Então, eles são alguém que pode dizer assim, na minha fome eu experimentei a graça e o favor de Deus. Então, o favor de Deus não anula os limites dessa existência, mas vão além deles. É muito rico esse papo, né? Vamos para frente aqui, para a gente já indo para o final, né? Felizes os misericordiosos, acabou que a gente disse, né, já, sobre a compaixão. E depois ele vem no versículo 8. Felizes os que têm o coração puro, pois verão a Deus. Eu acho que a gente pode juntar aqui, Tati, da mesma maneira que a gente juntou os outros, que eles estão relacionados. Faltam limpos de coração, pacificadores. Aí os perseguidos a gente deixa para depois, mas limpos e pacificadores, que estão relacionados. Quem é limpo de coração? É aqueles que se permitem ser limpos pela palavra, pelo sangue de Jesus, né? Eu vejo assim. É alguém que foi limpo, né? Foi limpo, E quem é que é limpo? É alguém que se deixa lavar. Mas limpo de coração também tem a ver com pureza, com se deixar contagiar pela pureza de Deus, por esperar coisas boas. Eu sou feliz. Tem muita gente com uma expectativa muito negativa da vida. O nosso coração foi contaminado pela injustiça dos homens, pela frustração, pela decepção. Como é que eu vou ficar limpo? Eu fico limpo como se a Tati me ferir aqui hoje. Se eu perdoo a Tati, pode ser que eu tenha uma outra experiência positiva. Mas se o meu coração estiver maculado com a mágoa e com o ressentimento, as portas para a novidade em relação à sua vida se fecharam. E o pior é que eu não fecho só para a Tati. Eu começo a ler todo mundo com a mácula que foi gerada aqui. Sim. Então, quando eu perdoo, por exemplo, eu estou limpando meu coração para um outro. Eu não leio todo mundo. Por exemplo, eu lido muito com isso na relação com figuras de autoridade. Então, às vezes eu encontro pessoas e discípulos que eles foram feridos por um pastor, por um pai, por um líder. E ela me lê, a minha história com aquela pessoa está começando, mas ela me lê através do óculos daquela experiência negativa. Então, às vezes eu preciso vir e falar assim, olha, eu quero, no lugar de líder, te pedir perdão pelo que os líderes anteriores fizeram com você. E ela só vai conseguir se relacionar comigo como líder quando ela perdoa aqueles outros e fica limpa de coração para uma nova experiência de autoridade, uma figura de autoridade. Então, limpo de coração é alguém que dá descarga. Tem hora que a gente tem que dar descarga. Dar descarga e deixar que coisas ruins fiquem para trás. Isso me faz lembrar que essa coisa, a figura do pacificador,
Às vezes a gente também tem essa conotação do cristão que está sempre procurando deixar tudo arrumadinho, tudo bem. Porque às vezes pacificador pode trazer essa conotação. Mas eu estava dando uma estudada sobre essa fala de Jesus, e pacificador também é aquele que muitas vezes vai movimentar algo que a princípio vai fazer uma bagunça ou causar um desconforto em alguém, mas com o propósito de promover a paz. De promover a paz. Faz sentido, faz muito sentido. E eu acho que às vezes a paz, na maioria das vezes, a paz não tem a ver com ter resolvido tudo. Às vezes a paz tem a ver com assumir as diferenças. Por exemplo, tem assuntos que eu e a Ângela achamos a paz, mas sem resolvê-los. A gente admite. Acho que quase que a maioria, né? Não sei, meu bem. Que é a paz que excede o entendimento que... É aquela paz que a gente falar. Admitiu assim, olha, Ângela, talvez nós não vamos nunca pensar igual nesse assunto. Não estou falando da gente, estou falando de situações que a gente vive. Mas eu estou falando da gente. Tá. Falando da gente. Tem num casamento, por exemplo, normalmente os casais são feitos de pessoas muito diferentes. Então, talvez a paz vai vir quando eu admitir que a gente é diferente e que algumas coisas não vão mudar. Evone vai continuar levando a pasta de dente pro box e me deixando sem pasta de dente na pia, e eu tenho que molhar meu pé todo dia na hora de manhã que eu acordo para entrar no box molhado, porque ele já tomou banho, para pegar a pasta de dente. Hoje entendeu? tem uma no box e uma na pia. Aí você pega a segunda e bota no box. Se a gente aí entrar fica duas nesse no assunto, box, fica 2 pastas de dente no box, nenhuma na pia. Há controvérsias, mas a gente fica em paz. Eu que molho meu pé todo dia para escovar meu dente. Se eu começar a falar desses assuntos, vocês vão ver que eu vou precisar ser pacificador e misericordioso. Não, mas é isso, tem coisas que não vão mudar nas relações. Ai. Então eu vou ser pacificador quando eu entender que a Tati é a Tati. A Tati não sou eu. Então eu vou procurar a paz com a Tati. Então, Tati, tudo bem, você... Então vamos procurar a paz? Tem uma coisa que está acima das nossas diferenças. Vamos nos unir. Já que a gente não consegue, o pacificador é esse. Já que a gente não consegue acordo nessas coisas aqui, porque nós somos diferentes, será que a gente consegue acordo porque a gente é família de Deus? Essa palavra acordo é bem interessante, né? Porque é um acordo. A paz vem de acordo. Uhum. Quando que a guerra da Ucrânia vai acabar com a Rússia? Quando esse aglomerado de países achar um acordo. Né? Não acho que a paz vai vir... Por exemplo, se numa guerra um ganha, você pode chamar isso de paz? O outro foi exterminado. É verdade. E eu acho que vale a pena a gente buscar isso, porque verão a Deus e serão chamados de filho de Deus. Vale a pena a recompensa, né? E por último, felizes os perseguidos por causa da justiça, pois o reino dos céus lhes pertence. Ele começa e termina falando de reino, né? Esse versículo é bem apropriado para a nossa juventude, né? Porque, assim, para tudo, mas para a nossa juventude também vive sempre à beira disso, né? De ser perseguido por conta do dia a dia, né? É muito difícil você, no meio secular, quando você ainda está formando os seus princípios, o seu caráter e todas as coisas diante de Deus, conseguir se manter firme mesmo com tantas pessoas te oferecendo tantas coisas e te confrontando em cima de tantas coisas, né? Eu acho que o que Jesus quer dizer é: não esperem. Jesus, de novo, ele está lidando com a mesma situação que nós lidamos hoje. Você tinha uma sociedade, um Império Romano, a religião judaica organizada. E quem era feliz naquele padrão? Era quem achava graça na hierarquia religiosa de Israel, ou quem se conectava ao Império Romano, que era extremamente corrompido, cruel. A paz romana era conquistada ao troco de muito sangue. Jesus está dizendo assim: a paz, o reino que eu venho trazer para vocês, ele é o inverso desse reino que está aí. Por isso que Paulo vai dizer: não vos conformeis com este século. Nesse mundo aqui, talvez vocês serão os que choram, vocês serão os humildes, vocês serão perseguidos, mas vocês serão felizes se vocês decidirem agradar a Deus. Porque Deus será a felicidade de vocês. Quando Deus chama Israel para sair do Egito para uma terra que mana leite e mel,
Se você for olhar a natureza, talvez Deus tinha que trazer eles para o Brasil. Porque eles atravessaram o deserto. Mas o que era leite e mel? Era a presença de Deus no meio do povo. Não era uma terra fértil, cheia de possibilidades. Não era isso. Era a presença de Deus no meio da vida deles que ia trazer felicidade. Leite e mel. Doçura e sustento, né? Então, eu acho que é isso. Felicidade, no padrão bíblico, é viver uma vida voltada para Deus e tendo nele nosso sustento. Uau, Amém. uau, que papo bom, hein, gente? Muito bom. Começamos com chave de ouro, aprendendo com Jesus, por meio aí desse casal que a gente ama demais. Amém. E que a gente queria que você deixasse aí uma palavra aí, Ângela, algo que está fazendo aí no seu coração sobre esse tema, ou algo que você viveu aí ao longo aí desses 2 meses que te impactou, que você queira deixar aí para quem está nos ouvindo, para quem vai ouvir depois. Vocês dois fazerem isso, por favor. E, de repente, pastor, orar por nós, né? Tá bom. Eu acho assim que a gente crê mesmo, né, que a gente está querendo viver esse avivamento, né, que nem aconteceu lá nos Estados Unidos, enfim, e que aconteça aqui na nossa igreja. Esse ambiente de avivamento, ambiente de perdão, ambiente de reconciliação, ambiente de graça, um ambiente de renovo, né? Então, assim, eu tenho orado por isso, para que mais corações se abram e que a gente possa alcançar mais pessoas nessa cidade, através do canal também, para que as pessoas possam sentir o amor e o fogo do Espírito Santo possa realmente fazer com que a gente se arrependa daquilo que a gente tem cometido de erro e faça com que a gente possa viver o novo de Deus, porque eu realmente creio que a gente precisa que a igreja brasileira precisa de uma guinada, assim. E não é uma guinada de fama, de crescimento no sentido de crescer por crescer, para ter número, para ter visibilidade. É uma guinada para dentro, sabe? Para que os corações realmente sejam quebrantados e que as pessoas, através desse quebrantamento, a gente possa mudar algumas atitudes para que a gente possa alcançar mais pessoas, né? É isso. Uau. Que bom. A minha palavra é te convidar a lembrar que o convite de Jesus nos coloca numa outra plataforma de vida. A gente não precisa de uma vida perfeita para ser feliz. Talvez, se a gente ficar esperando que o nosso casamento se torne perfeito, que os nossos filhos sejam perfeitos, que o nosso ambiente de trabalho seja perfeito, nós vamos terminar a vida com a sensação de que não fomos felizes nela. A felicidade não está aí. A felicidade em Cristo pode te levar a melhorar todas essas coisas. Mas a gente não vai ser feliz quando atingirmos todos os nossos resultados desejados. Nós teremos mais força para buscar os nossos resultados quando formos felizes. É o inverso. A felicidade não está no futuro. A felicidade está disponível aqui e agora, em Jesus. É porque eu sou feliz em Jesus que eu posso enfrentar dificuldades, que eu posso fazer conquistas maiores, que eu posso enfrentar problemas, que eu posso passar por vales e desertos, porque eu tenho felicidade. E não porque eu estou atrás da felicidade. Você não precisa ir em busca da felicidade. A felicidade já está aqui. Amém. Disponível para nós em Jesus. Amém. Amém. Vamos orar? Vamos. Jesus, obrigado por esse espaço, por esse tempo, por essa possibilidade da gente estar junto, falando de um tema tão caro, tão especial. O Senhor sabe, Jesus, que há pessoas nos ouvindo que estão vivendo um tempo de angústia, de tristeza, de se sentir sozinho, de se sentir sem capacidade, sem ferramentas suficientes. E há uma fala da sociedade que a gente precisa de um monte de coisa para ser feliz. Deus, nós temos tudo no Senhor. O Senhor é a nossa felicidade. É encontrar o Senhor e a sua graça que vai nos dar felicidade para enfrentar tudo que está à nossa frente.
que meu irmão, minha irmã, essa pessoa que está conectada conosco hoje, possa se conectar ao Senhor, o dono da felicidade, e no Senhor encontrar paz e vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada, pessoal. E não fica só no online, não. Vem mais perto. Nossos cultos domingos, terças-feiras. E da onde saiu essas palavras, tem mais. Deus tem dado palavras muito abençoadas para os nossos pastores, pastor Evandro e pastor Gus, pastor Hélio, as pastoras que o Senhor nos acrescentou esse ano. Então, vem estar mais perto com a gente. Não fica só no online, não. Curte, compartilha, mas vem também para perto. Um abraço apertado e até semana que vem.